Olá a todos os que acompanham o canal do Sempre Guerra. Hoje iremos falar sobre uma das tensões que a cada dia crescem mais na Ásia. Iremos falar de um dos países mais poderosos do mundo e que há muito jura o pacifismo. Porém, as ações cada vez mais preocupantes da China estão forçando a mudar isso. Sim, meus amigos, estamos falando do Japão e o Japão está bem preocupado. O seu vizinho mais próximo está aumentando as tensões na região. E a China quer o controle das ilhas mais ao sul de Tóquio, rotas marítimas e também as reservas de petróleo. E isso pode levar o Japão a tomar medidas mais sérias sobre a sua situação pacifista. Segundo informações, o primeiro-ministro Fumio Kishida prometeu no fim de semana passado que se prepararia para enfrentar as possíveis agressões da China. Segundo Kishida, em um discurso na Baía de Tóquio, ele disse, abre aspas, devemos nos preparar para uma era em que os atores surgem para desobedecer às regras e usar a força ou ameaças para destruir a paz e a segurança de outras nações. Fecha aspas. E ao final do seu discurso, Kishida deixou bem claro, abre aspas, vamos acelerar discussões realistas sobre o que é necessário para defender o nosso povo, mantendo todas as opções na mesa. Fecha aspas. Pois é, isso é mais complicado do que parece. Querendo ou não, o Japão tem uma constituição pacifista bem estrita, que foi adotada após a Segunda Guerra Mundial, devido a ter invadido a China em 1937 e também por causa do ataque de Pearl Harbor em 1941. E depois disso, a reputação de Tóquio nunca se recuperou totalmente. E é claro, né? O presidente da China, Xi Jinping, quer explorar essa amarga história japonesa. Em 2016, Xi declarou que era uma pesada responsabilidade histórica para sua geração proteger as ilhas de Senkaku, administradas pelos japoneses, e assim dominar o mar da China Oriental. Porém, alguns em Pequim também estão de olho em toda a cadeia da ilha de Ryukyu, incluindo a densamente povoada Okinawa. Dominando assim as regiões, isso daria a Pequim acesso garantido ao Oceano Pacífico e uma proteção contra as possíveis retaliações dos Estados Unidos futuramente. Na semana passada, um navio de pesquisa chinês atravessou as águas soberanas japonesas, enquanto navios de guerra dos Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália se reuniam antes dos Jogos de Guerra Anual de Malabar. Bom, isso foi apenas uma das hostilidades de Pequim na região. Uma outra situação foi quando submarinos nucleares entraram nas águas de Tóquio. Aviões de combate que circulam regularmente pelas ilhas japonesas e uma incursão quase permanente de barcos de pesca e navios de guarda costeira em águas reivindicadas pelos japoneses. Nesse momento, praticamente 90% da população japonesa diz que seu governo deve se preparar para um ataque chinês a Taiwan. E cerca de 40% querem que a Constituição seja alterada para aumentar a capacidade de resposta do Japão na região. E isso foi antes do presidente Xi aumentar ainda mais as tensões ao disparar mísseis balísticos na zona econômica exclusiva do Japão, após a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei. Mas o que muita gente não sabe é que Xi tem uma obsessão por essas ilhas japonesas. Na terça-feira passada, o presidente Xi visitou a Comissão Militar Central em Pequim para dizer para suas forças se prepararem para a guerra e que lutem e vençam. Xi instruiu seus generais a proteger a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento. Ele disse esperar que eles sejam bem-sucedidos nessas tarefas, encarregadas pelo Partido Chinês e pelo povo. Mas isso foi uma das confirmações das intenções que ele expressou no recente 20º Congresso Nacional. Abre aspas. Vamos fortalecer o uso normal e diversificado das forças militares, realizar treinamentos militares com determinação e flexibilidade, moldar a postura de segurança, conter crises e conflitos e vencer as guerras locais. Fecha aspas. E a tensão nessa região cada dia aumenta mais. Uma outra informação foi que um navio de pesquisa da Marinha Chinesa entrou em águas territoriais japonesas no início de novembro. E essa foi a quarta incursão da Marinha Chinesa somente esse ano. E Pequim argumenta também que estava apenas exercendo sua Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, entre aspas, direito de trânsito,
assim também como Tóquio faz quando seus navios passam pelo Estreito de Taiwan. Porém, Taiwan diz que o Estreito de Tokara, em Kogashima, não é uma rota marítima internacional. Porém, segundo Pequim, esse estreito pertence a eles. E isso está deixando preocupado o Japão, já que esse navio de pesquisa está mapeando as águas profundas da região para ajudar submarinos de ataque da China a navegar sem serem detectados entre o Mar da China Oriental e o Pacífico. E segundo o Japão, também para detectar movimentos semelhantes de navios americanos e japoneses. Há pouco tempo também o primeiro-ministro Fumio Kishida alertou que em junho tinha um forte senso de urgência de que a Ucrânia hoje pode ser o leste da Ásia amanhã. E o Japão destacou as preocupações de que Pequim tem um histórico comprovado de não cumprir os acordos da pós-guerra mundial, que foi liderada pelas Nações Unidas. E também, segundo o primeiro-ministro, as ideias de segurança mudaram drasticamente em todo o mundo. E, obviamente, essa mudança no tom diplomático do Japão nos últimos meses incomodou bastante a China. Isso deixou a China tão preocupada que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que o Japão deveria parar imediatamente a prática equivocada de justificar as ameaças de segurança na vizinhança para aumentar o seu poder militar. E que também era preocupante que o Japão esteja se desviando do caminho pacifista e de uma política exclusivamente voltada para a defesa. E claro, essa luta pela dominação regional do Japão e a China já dura há muitos séculos. E a Segunda Guerra Mundial ainda está bem fresca na mente desses dois países. O que está deixando o Japão realmente preocupado é a sua constituição pacifista, que limita muito o seu poder de defesa na região. E a China aumentou muito as suas incursões na região logo depois que o Xi insistiu que as ilhas de Senkaku eram chinesas em 2016. E alguns meses depois, um navio de guerra chinês entrou nas águas da ilha pela primeira vez. E o número de aeronaves militares chinesas sondando as fronteiras do espaço japonês aumentou drasticamente. E claro, isso acendeu o alerta no Japão, que com a perspectiva de que a vizinha Taiwan possa em breve estar sujeita a uma invasão, o Japão está aí avaliando suas opções na mesa. E isso está fazendo o Japão pensar em uma mudança fundamental nas suas defesas. E não é só o Japão que está preocupado, os Estados Unidos também está. Tanto que seu secretário de defesa fez um comunicado e disse, entre aspas, "Estamos profundamente preocupados com o comportamento cada vez mais agressivo e intimidador da China no Estreito de Taiwan e também em outras partes da região." E claro, o Japão a cada dia mais busca fortalecer suas relações regionais. E com isso está pensando em colocar também um teto de gastos da sua defesa, que atualmente é de 1% para 2%, equiparando-se aos gastos praticamente da OTAN. E pouco a pouco o Japão vai percebendo que a coisa na região vai piorando e aí está se preparando para o pior. Que de acordo com um jornal japonês, The Japan Times, Tóquio está se movendo para comprar mísseis de cruzeiro Tomahawks dos Estados Unidos. E segundo esse jornal japonês, o plano de comprar esses Tomahawks é devido que eles podem ser lançados desde o mar e também porque tem um alcance de até 2.500 km. E que, segundo o governo japonês, isso é necessário para ter uma capacidade de contra-ataque na sua política de segurança a longo prazo. E essa tal necessidade foi identificada logo depois de uma recente revisão das operações realizadas juntamente com os Estados Unidos, onde o Japão examinou maneiras de impedir ataques em suas ilhas no sul. E também, segundo o primeiro-ministro do Japão, abre aspas, "Esse ambiente de segurança nacional em torno da nossa nação está ficando cada vez mais perigoso, incluindo o Mar da China Oriental e o Mar da China Meridional." Como podem ver, não é só Taiwan que está sofrendo com as ameaças da China. Pouco a pouco a China vai desestabilizando a região e forçando o Japão para se preparar para possíveis conflitos no futuro. Bom, amigos do Sempre Guerra, esse foi o vídeo de hoje e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima.